Olá, bem-vindo você ao nosso canal Notícias do Momento, edição internacional, neste dia 11 de novembro, o portal 1111, né? Então a gente está trazendo notícias incríveis aqui para vocês, vai ficando conosco e deixando o seu like até o fim. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos diretamente aos nossos vídeos de hoje, Notícias Internacional aqui com vocês. Logo em seguida tem a Notícia Nacional, na Notícias do Momento, e também os malignos vão entregar todo o poder, né, dos vídeos que estamos colocando aí no canal. Vocês acessem que a gente tem vídeos importantes, incríveis aí para você ficar sabendo de tudo, como enfrentar os desafios atuais através da mecânica quântica. Muito importante também esse vídeo, dá uma assistida aí. Transição Planetária, que sai amanhã, e siga os nossos canais, né, o Luciano César Oficial no Telegram com 41 mil inscritos, e as redes sociais que a gente pede que vocês se inscrevam. Também Despertos da Era de Aquário e o nosso workshop Rumo ao Novo Ser, dia 29 e 30, agora por internet. Se prepare que vai ser maravilhoso. Campinas, 22 de novembro. Uma notícia internacional aqui com vocês, atenção, o que está acontecendo aí no mundo. Produção largando o nosso vídeo de hoje. Em Kiev, na capital da UCR, escuridão em Kiev, escuridão, apagões de 12 a 14 horas por dia, agora relatam a mídias da UCR. A rede elétrica da UCR está exausta após fortes ataques da RU. Então eles estão sem, ali o blackout está acontecendo, conforme a gente tanto falou que iria acontecer, em algum local está acontecendo, né? Talvez aconteça em outros locais também. E o secretário Peter Hegseth, secretário de GOERRA americano, né? Ele disse assim que, por ordem do presidente Loirão, 2 ataques letais foram realizados contra 2 navios operados por organizações do pó. Esses navios eram conhecidos pela nossa inteligência como associados ao ilícito de pó, transportando pó e transitando uma rota conhecida de narcóticos no Pacífico Oriental. Ambos os ataques foram realizados em águas internacionais e 3 pessoas foram abatidas aí. Todos os 6 foram abatidos, nenhuma força dos Estados Unidos foi ferida. Então, estamos protegendo a pátria e acabando com esses terroristas de cartéis que desejam prejudicar o nosso país, nosso povo. Então, eles afundaram mais 2 barcos, né, do narcopó no Pacífico Oriental, matando, né? Então o secretário de guerra confirma que foram realizados e eram barcos até grandes, né? Então, vergonha, com medo de Loirão, Madi quer anistia para não virar exemplo de ditador derrotado. Ele está propondo uma anistia, está propondo uma rendição, uma entrega, né? Ele está propondo de alguma maneira, então está com medo do Loirão, e vamos ver se isso se concretiza mesmo para os próximos tempos aí. Ficamos no aguardo. E um ataque militar dos Estados Unidos contra Caracas reconfiguraria drasticamente a economia global. Então a Venezuela podia mudar muito o seu mercado de óleos e ia ser drasticamente modificado o comércio se caso houvesse uma intervenção ali dentro, em Caracas, na capital. A VZ pode estourar o mercado de petróleo e destruir Putin com um ataque previsto contra Caracas que remodelaria drasticamente a economia global. O jornalista comenta as ações do Loirão no Caribe, né? Fazia muito tempo que não víamos uma operação militar dessa magnitude. O único resultado aceitável é a vitória. Isso significa a remoção do Madi, afirma. Então, é claro que a vitória virá, não tenham dúvida sobre isso, né? Nicolas Madi afirmou que a VZ está aprendendo com o povo heróico do Vietnã, então tentando fazer guerrilhas de mato, né? Mas não adianta muito isso, né? Alerta maior, a Casa Branca ficou toda dourada pela primeira vez em meses, né? Em meses toda dourada, o sinal que parece que a era dourada está prestes a acontecer. Seria isso o sinal? Seria uma probabilidade, né? E o Senado americano aprova projeto de lei para encerrar a paralisação do governo, encaminhando à Câmara dos Representativos. Diz ele que parece que estamos perto do fim da paralisação, né? Jamais concordaremos em dar qualquer dinheiro a pessoas do mal, imigrantes ilegais que entram em nosso país. E os democratas entenderam isso. Então parece que os Estados Unidos aprova a primeira votação para reabrir o governo de 60 a 40, mas ainda faltam várias, né? Vamos acompanhar aqui de perto as reformas aí americanas que estão acontecendo. Loirão acaba de dizer que reabrirá o governo em breve com uma simples canetada. Ele aprova esse acordo e vai acabar com a paralisação do governo. Então acreditamos que para os próximos dias, amanhã ou depois, já isso tenha se encerrado e o governo entre em regime normal, né? A paralisação agora tem previsão de término para essa quinta ou sexta-feira. Então poderão ficar até meio da semana e depois, sexta-feira, quinta, depois semana que vem já
reabriria o governo americano segundo a vontade dos republicanos. Bom, sobre a paralisação dos democratas, bem, o país perde muito dinheiro quando eles fazem isso, é terrível. Eles queriam dar 1,5 trilhão de dólares para as pessoas que entraram ilegalmente no país, e eles não aceitam isso. Os senadores chegaram a acordo para encerrar a paralisação, e alguns democratas concordam em garantir a votação com subsídios, né? O acordo ainda requer aprovação, mas está praticamente encerrado esse assunto, né? Só falta formalizar agora, de repente, tá? Os advogados do Loirão exigem uma retratação da BBC e ameaçam processar por $1 bilhão se não houver resposta até sexta-feira. Então eles darão com uma indenização de $1 bilhão contra a BBC por falsos anúncios, né? Olha só que coisa. Loirão afirma que o sistema financeiro atual está obsoleto e anuncia sua transição para uma tecnologia cripto por meio da lei da nova estrutura. Então essa lei da nova estrutura é para modernizar o sistema financeiro, que está desatualizado e em breve será substituído por uma outra estrutura mais moderna. Todo o sistema poderia ir para a blockchain, impulsionado por criptos, né? Então a coisa tá avançando. Loirão, o mundo é dos Estados Unidos, diz ele agora. O mundo é americano. Eu sou o presidente do mundo, diz ele, né? E vamos distribuir também um dividendo para as pessoas de renda baixa e média, no valor de $2.000, renda mensal. Usaremos as tarifas restantes para reduzir nossa dívida. Trilhões de dólares foram arrecadados por meio das tarifas, né? Isso tem que ser repassado para o contribuinte. Então, qualquer restante dinheiro das tarifas, né, vão aumentar esse cheque de $2.000, que será usado para pagar também a dívida nacional dos Estados Unidos, que ultrapassa 38 trilhões de dólares. Então, todo o dinheiro que não for distribuído para o povo será para pagar a sua dívida, a dívida que é bem grande. A gente vê que essa dívida bancária, ela é uma dívida antiga e que ela estará sendo paga apenas com o valor das tarifas que foram cobradas, ou seja, foi uma coisa muito importante. Essa tarifa ajudou bastante os Estados Unidos a sair do caos, como a gente vinha há um tempo atrás. Então estamos vendo grandes avanços, como a gente tem visto, né? E temos que acompanhar de perto, que cada dia as notícias correm e elas se tornam obsoletas na tarde, quando a gente anuncia de manhã. Notícias muito fortes, a gente tem que acompanhar de pertinho aqui para saber tudo o que está acontecendo. Então esses $2.000 para cada um já se trata das famosas bênçãos humanitárias que estão falando já há tanto tempo, né? Então isso provavelmente é o que está acontecendo ali agora. Continuando com outros assuntos internacionais, Estados Unidos tramita o confisco do avião da PDVSA, que é da VZ, por violações das sanções. Então esse avião foi retido ali nos Estados Unidos, tá? Estão achando que o Loirão está brincando. Não está, ele está, né, de fato, confiscando os aviões e coisas que aparecem por ali. Loirão também ameaça processar a BBC após esta se desculpar por editar de forma enganosa seu discurso de 6 de janeiro. Na semana passada, 1,7 milhão de democratas votaram em um homem que fantasiou sobre acabar com os filhos de um adversário. Não esqueça disso. Chuck Schumer permite que senadores democratas votem sim em um projeto republicano para reabrir o governo, mas ele é um não. Então, estão nessa discussão de abrir ou não abrir o governo, né? Então, as pessoas mais importantes dentro da BBC, editora BBC, né, foram demitidas porque foram pegas adulterando, né, o discurso deles. Obrigado ao Telegraph por expor esses jornalistas corruptos. São pessoas desonestas que tentaram interferir em uma eleição presidencial. Além de tudo, eles são um país estrangeiro, que muitos consideram nosso principal aliado. Que coisa terrível para a democracia. Então, os jornalistas da BBC mudaram todo o discurso dele, transformando em algo ruim, né? Então, a Casa Branca responde aos anúncios de demissão da BBC News, replicando a secretária de imprensa republicana, imprensa Caroline Leavitt. Então eles estão combatendo essas narrativas que a BBC falsa com notícias falsas sobre ele. Vamos lá, mais uma aqui. Embaixada da Síria vai reabrir em Washington, D.C. após 11 anos. O presidente Loirão disse que foi uma honra se reunir com o novo presidente da Síria e ex-membro da Al-Qaeda e do ISIS, onde discutiram a conquista da paz no Oriente Médio.
Então, né, ele que era um ex-membro da Al-Qaeda, agora está como amiguinho, né? Que bom, isso é muito bom também do Loirão. Aqui também a gente vê aqui, ó, a Síria agora é um aliado geopolítico dos Estados Unidos. E aquela coisa da Al-Qaeda é uma questão do passado. Ele está se sentindo confiante após encontrar com o Loirão. A Síria não entrará em negociações diretas sobre um acordo de normalização com Israel, afirma o presidente da Síria. No meu primeiro mandato, diz Potos, né, o presidente americano, arrecadei centenas de bilhões em tarifas. Eu me dou muito bem com a Xi, mas a única maneira de você se dar bem com a Xi é negociar a partir de uma posição de força. Temos uma força tremenda por causa das tarifas, né? Então ele diz que o poder das tarifas está trazendo de volta todas as empresas que tinham que pagar para exportar. Agora ele está cobrando tarifas de 100%, 150% para produtos farmacêuticos. O que está acontecendo nas empresas é que todas estão construindo fábricas aqui agora. Isso é muito bom. Loirão diz que 600 mil estudantes chineses vindo para os Estados Unidos é uma posição Make America Great Again, porque você teria que metade das faculdades nos Estados Unidos fechando, né? Eu sei o que o MAGA quer melhor do que qualquer outra pessoa, né? Então ele não quer que entre estudantes estrangeiros nessa quantidade, né? Também toma posse como embaixador da Índia em cerimônia conduzida pelo vice-presidente. Ele é fluente em vários idiomas e tem visitado mais de 85 países. Loirão pede à Suprema Corte dos Estados Unidos que reverta a decisão que o considerou culpado de abuso sexual contra uma pessoa, né? A Marco Rubio para Lona, senhor presidente, o senhor fez muito para esse país, mais do que qualquer um outro presidente em um período tão curto de tempo, né? Olha aí. Também feliz aniversário de número 250 ao nosso Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que estiveram lutando bravamente pela nossa nação americana. Então eles celebram os 250 dos fuzileiros. Também mais uma notícia que a gente vê aqui sobre o senador Bernie Sanders, chama Obamacare de um completo desastre, depois pede saúde gratuita para todos. O secretário Kennedy anuncia que o FDA está iniciando a remoção dos alertas genéricos de tarja preta dos produtos de terapia para repulsão hormonal para a menopausa. Então estão fazendo modificações nos remédios também. E o Robert Kennedy Jr. anuncia que a Food and Drug Administration, FDA, está removendo esses avisos de oposição para as mulheres, porque sabe que muitas desses aí são medicamentos que poderiam ter efeitos colaterais. Então eles vão maneirar ainda mais o uso desses medicamentos que não são mais de interesse da população americana. Aqui, mas essa também diz que vão fechar a casa de acolhimento a jovens LGBT em São Paulo, que deve ser fechado em breve, Estados Unidos e São Paulo. Aqui também militares, 2.500 pequenos americanas foram retiradas, são mantidas em cativeiro na América do Sul. Ó, veja só, né? Então uma fonte do General Smith diz ao Real News que acredita que 2.400 pequeninos americanas foram retiradas dos seus pais e estão sendo mantidas em cativeiro em áreas remotas da VZ e da Colômbia, envolvido na subtração de menores. Ele afirma que por satélite revelaram evidências da enorme rede de contrabando de pequenos operando na fronteira porosa entre os dois países sul-americanos. Olha só, né? Então, assim, 2.500 pequenos é muita coisa, né? Então, eles têm radares especiais para localizar isso aí. E eles estarão preparando os Navy SEALs para realizar uma operação de extração, né, apesar dos graves riscos envolvidos nisso. Os SEALs são a tropa mais elitizada da Marinha Americana. O diretor do FBI, Cash Patel, fez uma viagem não anunciada a Pequim para discutir o tráfico de fentanyl e a cooperação mais ampla entre as forças de segurança dos Estados Unidos e Xi, segundo a Reuters. Tá? Eles querem evitar a contrabando dessa substância, fentanyl.
né? Então aqui tem mais outros comentários que sobre os democratas, sobre a paralisação. Acho que para nós não importa muito, porque o que a gente vê assim, as notícias mais genéricas. E aqui eles falaram também que a Candace Owens, que é uma informante da aliança, revela que Kash Patel e o FBI aprenderam todas as imagens de vigilância do hospital onde Charlie Kirk foi levado, tá? E aí ela fala e ela resume, ela afirma que Charlie Kirk está vivo, né? Por que vocês precisam confiscar as imagens do hospital? Ele está vivo, segundo ela, né? Então é uma coisa que eu já falei há bastante tempo sobre isso, né? Vamos acompanhar aqui, porque certamente ele está vivo, sim, né? Mas eles não vão falar nisso tão logo aí. Bom. Também sobre as máquinas Dominion, né? Eles não estão mais usando as máquinas controladas pela Dominion, que é uma máquina que controlava todas as escolhas na América do Sul e também do mundo. Eles não estão mais usando essas máquinas Dominion, ou seja, não vai mais ter maracutaia nas escolhas, tá? Então, muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo mesmo. Então, votação pela Dominion acabou, não tem mais, né? Mais uma, de acordo com os Marshals, uma força-tarefa cumpriu mais de 1.000 mandados em Mênfis, além de localizar e desenvolver com segurança 100 pequenos desaparecidos até domingo, tá? Então, eles estão com mais mandatos agora relacionados a outros objetos nocivos, né, ilícitos, e 260 mandatos relacionados ao pó. Então, eles estão tirando todo mundo, né, desses locais e estão botando em cana. As prisões em massa começam, né? E aqui a revista Time mostra que o Netanyahu tem que se ajoelhar diante do Trump, é verdade, né? Então, falando sobre os policiais americanos, né? Então, muitos oficiais americanos de Nova York estão pedindo demissão nas semanas que antecedem a posse do novo prefeito, pois sua postura crítica em relação à polícia, o departamento registrou uma alta de 35% nas saídas em comparação ao mesmo mês do ano anterior, totalizando 245 desligamentos. Também Benjamin Netanyahu, responsável pelo ataque de 7 de outubro em Israel e de supostamente financiar o Ra, está sendo desmascarado também, tá? Estão contando que ele era um dos responsáveis pelo mal. Aqui Jim Carrey e Taylor Momsen se reencontram pela primeira vez desde as filmagens de O Grinch, há 25 anos. Ah, que bonito. Stallone deixa Nova York e diz que a cidade perdeu sua identidade, né? E aqui uma série de robôs e clones que fazem a vez do original. A gente vê aqui o Fauci aqui com diferente, cada foto dele está diferente. 2019, 2020 ainda anterior, né? Então é um dublê, é um double aí. Tem detalhes no nariz, nos olhos, a face redonda, né? Então está sendo trazido, eles trocam mesmo, botam clones ali. Também um homem acabou sumindo, sendo levado embora depois de expor o segredo dos túneis, da rede de túneis embaixo da América. Então ele expôs esse mapa aqui com todos esses túneis que conectam várias cidades, vários pontos, né? E ele foi apagado por isso. Lembrando que nós também falávamos disso há muito tempo atrás, eu mostrei esse mapa aí várias vezes, e agora eles estão proibindo que isso apareça, porque, né, segundo eles, eles querem continuar o domínio, o monopólio, né, da informação. Então, muito sério isso aí. Bom, gente, quem puder dar uma ajudadinha no canal aqui, a gente agradece, né? Não esqueça o workshop Rumo ao Novo Ser, aqui dia 29 e 30 de novembro. Nós vamos deixando a edição nacional que vai vir daqui a pouquinho, né? Estamos com muitas notícias para vocês aí. Então vai deixando seu like aí, vai deixando joinha e assista aos nossos novos vídeos aí de hoje. Então um grande abraço, a luz venceu!